Olá, meus amores, vamos começar nossa aula fazendo a correção da atividade passada, da página 95. Nessa página, inicia com a terceira questão, que diz: você costuma prestar atenção aos alimentos que inclui nas refeições? Pessoal, essa terceira é uma resposta pessoal. Então, de acordo com as suas observações, com as suas preocupações relacionadas ao tipo de refeição, né, que você faz, aos tipos de alimentos que você consome, e se você costuma prestar atenção de que, não, eu não gosto de comer isso, é gostoso, é saboroso, mas não é bom para a saúde. Então, se você é uma pessoa que tem esse cuidado, então, com certeza você, né, fica muito atento aos tipos de alimentos. Se não, né, não tem esses cuidados, né, então coloca não. Então é de acordo com você. Esse tópico aí embaixo. Quais são as características que levam você a escolher seus alimentos? Então é uma resposta também pessoal, né? Se você escolhe seu alimento por, geralmente, né, na maioria das vezes, por ser alimento saudável, então você marca um X aqui. Se for só, escolhe seus alimentos só por ser saborosos, então marca um X aqui. E se seus alimentos são levados em consideração só por ser alimentos bastante nutritivos, então marca um X aqui. Lembrando que você pode marcar mais de um desses quadrados, tá certo? Na quarta questão, pede para você preencher esse quadro, né, com os alimentos que você consome no dia a dia, mas você vai fazer uma classificação, né? Vai de acordo com o que a gente estudou, né, o que são os alimentos naturais, os minimamente processados, os processados e os ultraprocessados, você vai colocar uns 3 nomes aqui em cada um desses, tá certo? Então, é também pessoal, é de acordo com o que você come, mas eu vou listar alguns alimentos aqui, né? E reforçar a classificação deles, tá certo? O que são esses alimentos in natura? São os alimentos, né? Que são naturais, né? Providos, né? Da natureza. Então, são aqueles alimentos que a gente obtém, né? Diretamente da planta ou dos animais, né? Que são frutas, legumes, ovos, peixes, né? Então eu coloquei 3 itens aqui: maçã, alface e tomate. Agora vamos lá aos exemplos dos minimamente processados, né? O que são esses produtos minimamente processados? São aqueles alimentos, né, que, que ele submete a algum tipo de processo, né? Que ele não vai ter alteração, né? Não vai ser adicionado nada, mas passa por um processo, né? Mas ele vai ser igual ao original, ao alimento original, tá certo? Um exemplo desse tipo de processo é o que? Moagem, refrigeração, tá certo? Então, ele vai passar por esse processo, mas ele ainda tem aquela questão dele original, né? Não tem nenhum conservante, nenhum adicional, não, tá certo? Um exemplo desse é o quê? É o arroz, é o feijão, é o leite, é a carne, tá certo, meus amores? E o outro alimento é os processados. Esses alimentos processados são aqueles alimentos, né, que são fabricados nas indústrias, né? E além de fabricados nas indústrias, ele possui, né, um, um adicional, né, para que esses alimentos seja mais durável, né? Então, ele tenha um prazo de validade maior. Por isso, eles são colocados aqui alguns conservantes ou adiciona sal ou açúcar. Tá certo, meus amores? Vamos dar uns exemplos de que geralmente a gente consome queijo, né, sardinha. Outro exemplo é o pão. Então, ele possui, né, alguns elementos que a gente são adicionados, né, a esses alimentos. E por fim, nós temos os ultraprocessados, né, que são aqueles alimentos que a gente diz que se for consumido em excesso, né, pode ser
prejudicial à saúde, né? Por quê? Porque esses alimentos, eles são produzidos nas indústrias, né? E ele além de ser adicionado, né? Os conservantes, o sal, o açúcar, eles têm uma infinidade uma lista, né? Imensa de substâncias que são adicionadas a eles, né? E por conta disso, né? Se consumido em excesso, né, vai prejudicar, né, provocar algumas doenças ou levar à obesidade. Tá certo, meus amores? Quais são eles? Macarrão, refrigerante, salgadinhos e muito mais. Nessa última questão, a quinta, né, para você observar essas refeições, nós temos a refeição A, olha aqui, ó, sorvete, hambúrguer, refrigerante, batatinha, batata frita, né? Nós temos o item B, né? E o item C. Aí na letra A pergunta: qual das refeições é considerada mais saudável? E por quê? Então a gente tem que olhar aqui, ó, nessa letra A, B e C. A gente sabe que uma alimentação mais saudável é que tenha pelo menos, né, alguns alimentos naturais, né, e alguns mini processados. Então, se você puder evitar os ultraprocessados, né, aqueles totalmente industrializados, então quanto mais alimentos naturais, melhor. Então, dessas aqui, o que é que vocês acham? Qual possui mais alimentos naturais sem ter muitos industrializados? Então, é a letra C, né, meus amores? Porque, ó, a gente sabe que o suco é ótimo, né, para a saúde, né? Que é natural, né, ó, verduras, né, frutas, né, ó, feijão, arroz, carne. Então aqui a gente só tem alimentos naturais e mini processados. Então por que é que essa letra C é saudável? Como eu disse, tem maior quantidade de alimentos naturais e os mini processados. Por quê? Porque são esses tipos que são mais saudáveis. Na letra B diz: quais refeições apresentam alimentos ultraprocessados? Então, qual é desses daqui que possui alimentos mais ultraprocessados? Então, ó, refrigerante é. Aqui, ó, batata frita também é, né? Tem muita gordura, né? Então, digamos que esses dois aqui são o que apresenta mais alimentos ultraprocessados. Então, é a A e a B. E tem que dizer por que não é bom consumir esse tipo de alimento. Como eu falei anteriormente, né? Esses alimentos, ele possui muitas substâncias, né? Que se consumido em excesso, ele prejudica a nossa saúde, né? Pode levar a uma obesidade ou levar a alguma doença, né, meus amores? Então é isso. Se for para escolher, o legal é variar. E principalmente escolher alimentos naturais, sem muitos conservantes. Meus amores, a correção é essa e até a próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição.